Bem, santos, este é o nosso quarto treinamento sobre esse tema, experimentar, desfrutar e expressar Cristo. E, como vocês sabem, todo este treinamento será sobre experimentar, desfrutar e expressar Cristo no livro de Apocalipse. É realmente marcante. Tivemos um ótimo começo ontem, mostrando Cristo como a fiel testemunha de Deus para o testemunho de Jesus. E vimos o nosso Cristo maravilhoso tem as chaves da morte e do Hades. Na mensagem 3, antes de entrar no esboço, quero compartilhar algumas coisas com vocês. Eu nunca fiz isso antes. Eu tenho 8 perguntas para a mensagem 3, 8 questões de estudo. Então, tenho certeza de prestar atenção a isso. Agora, eu vou dizer para vocês quais são as respostas. Não para todos, para todas. Quando eu era mais jovem e conheci o Senhor, comecei a ler a Bíblia e cheguei no livro de Apocalipse e eu falei, eu não quero ler esse livro. Esse livro está muito... Eu não consigo entender nada aqui. Quando eu vi os primeiros 3 versículos, Apocalipse 1:3 diz, bem-aventurado é aquele que lê. Bem-aventurado aquele que lê. Eu falei, bom, eu quero ler. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Vocês não creem que o tempo está próximo? Eu creio isso de todo o coração. A primeira pergunta diz, qual é a grande importância de se ler o livro de Apocalipse de maneira séria? E eu quero ler algo do Ministério da Era, que mostra, em outros lugares desenvolvem isso. Vocês vão ganhar isso quando saírem, vocês já têm a resposta. O Bill e o Steve, quando testaram vocês, terão a resposta diante de vocês e vocês serão testados nessa questão. No seu primeiro e segundo treinamento, vocês não ficaram chocados quando foram chamados? Sim, queremos ser chocados, porque somos todos treinando, certo? Estou falando aos treinandos no treinamento de tempo integral. Vocês estão sempre preparados, certo? Eu espero que sim. Estão preparados para todas as mensagens. Então, não tem problema. Não tem problema. Eu não sei quem o Bill e o Steve vão chamar para o próximo teste, mas o título é o seguinte dessa porção do ministério. Tornar-se o que lemos. Tornando-nos o que lemos. Tornando-nos o que lemos. Bem-aventurados são aqueles que leem o livro de Apocalipse. Em Apocalipse 22:10, no final da Bíblia, o apóstolo João escreveu, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. O Senhor nos exortou a não fechar o livro de Apocalipse, mas a mantê-lo aberto. Fechar o livro é simplesmente deixá-lo de lado, enquanto mantê-lo aberto é ler todos os versículos cruciais dia após dia. Não devamos nos convencer a qualquer tipo de mudança, mas a ler a palavra do Senhor diariamente. Não precisamos explicar ou expor a palavra, mesmo no livro de Apocalipse. É claro, no teste vocês precisarão fazer isso. Mas ao ler,
Não devemos ficar incomodados com isso. Tudo o que precisamos é ler a palavra de Deus de maneira cuidadosa e séria. E Apocalipse, Efésios 6, 17 e 18 diz: recebei o capacete da salvação e a espada do Espírito, qual é a palavra de Deus, por meio de toda oração, súplica, orando em todo lugar e Espírito, para isso vigiando em toda perseverança e súplica por todos os santos. Se fizermos isso, jamais seremos iguais, seremos diferentes do que somos, não por nos convencer, mas por manter a palavra revelada o tempo todo. Em João 6,63, o Senhor Jesus disse: o Espírito é o que dá vida, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Quanto mais lermos, simplesmente lermos a palavra divina dia após dia, de manhã, tarde, à noite, mais receberemos o Espírito de vida e mais seremos como aquilo que lemos na palavra. O que precisamos é ver a revelação divina e a visão divina, e a maneira de continuar a ver é ler a palavra sagrada. Se fizermos isso, nos tornaremos aquilo que comemos. Dizendo de outra maneira, nos tornaremos o que lemos. Ler a palavra repetidamente nos alimenta, nos transforma e traga todo o nosso ser. O meu encargo é passar a vocês essa porta e essa escadaria. O conceito não é convencer a nossa mente, mas devemos ler a palavra divina. Devemos esquecer se nós conseguimos ou não. Quer você consiga ou não, isso não significa nada. Se eu não conseguir, ainda sou eu mesmo. Se eu conseguir, eu ainda sou eu mesmo. Seremos aquilo que lemos. Se simplesmente abandonarmos nossos conceitos e lermos a palavra, a luz virá a nós e gradualmente nos tornaremos outra pessoa. Não precisamos nos convencer para ser outra pessoa. Isso não vai funcionar nunca, nos decidir. Isso é a maneira religiosa. Por todos os anos em nosso ministério, jamais fizemos um chamamento exterior pedindo para as pessoas virem para frente e fazerem um voto de serem diferentes. Por todos os anos em que o ministério tem sido revelado aos santos em visão das coisas verdadeiras no mundo divino, para que possamos tocar e vê-las. Eu vos encorajo a continuarem tocando, a continuar vendo, por lerem a palavra sagrada, e por fim vocês se tornarão o que vocês leem. Como vocês sabem, o ministério, na verdade, nos traz para a Bíblia. O ministério não substitui a Bíblia. O ministério nos introduz no significado intrínseco da palavra. O ministério abre a palavra a nós. Há tantos versículos no esboço, não há, irmãos e irmãs? Tantos versículos, porque cada ponto que compartilhamos é baseado na palavra santa de Deus. Então precisamos ler a palavra de Deus e ler o ministério. A sua leitura do ministério abre a palavra de Deus. Ela conecta você com a palavra de Deus. Como o Bill compartilhou, nós temos esses versículos para suportar tudo o que dizemos, e por isso que temos todas essas referências no esboço. Bem-aventurado é aquele que lê a palavra e que lê o ministério, que abre a palavra e nos introduz no significado intrínseco da palavra e brilha na palavra, certo? E nos traz espírito, vida e luz. Lembrem-se, quando o eunuco etíope estava naquela carroça, naquela carruagem, ele era um homem influente na Etiópia. E Filipe viu aquele eunuco etíope e
E ele ouviu o eunuco lendo uma passagem do livro de Isaías. E então, o eunuco etíope o convidou, vem aqui e me explica o que eu estou lendo. E então ele foi. Eu amo o que o Felipe falou. O Felipe perguntou para ele, você entende o que você está lendo? E o eunuco etíope disse, como que eu posso entender se alguém não me ensinar, não me explicar? Isso é um ministério. Como posso entender o que estou lendo se alguém não me explicar? Então, é daquela porção da palavra em que o eunuco estava lendo, Filipe pregou o evangelho a ele, do livro de Isaías. Ele pregou o evangelho para ele, e de repente, eles passaram por um certo lugar onde havia água, e ele falou, eis aqui água. O eunuco falou para ele, eis aqui água. O que me impede? Que impede que eu seja batizado? E Filipe disse, se creres de todo o teu coração no Senhor Jesus, você pode ser batizado. Então, eles desceram, entraram na água. Ele entrou na água, saiu da água, e Filipe desapareceu. O Espírito o levou. O Espírito o levou. Louvado seja o Senhor para o abridor. Certo? Ele falou, como é que eu posso entender se ninguém não me explicar? Se alguém não explicar para mim? Isso não substitui a leitura que o eunuco, aquilo que ele tinha lido. Na verdade, isso explica o que ele estava lendo. E isso é o ministério. Bem, agora, essa é a questão número 1. Você se torna que você lê tudo aquilo que estará... Quando vocês voltarem e verem as questões sobre a mesa ali, não se esqueçam. O Stephen e o Bill vão perguntar para vocês, essa é a primeira questão. A segunda questão é a seguinte, e eu vou responder para vocês. Nós tivemos uma mensagem maravilhosa na mensagem 1, e houve um ponto na mensagem 1 que, para mim, foi como um diamante brilhante para mim. Eu não vou compartilhar para você as bênçãos, foi algo tremendo, colossal, uma revelação tremenda. Eu quero enfatizar a vocês um diamante brilhante naquele esboço. Onde está? Algarismo Romano 3, letra C, número 3. Vocês viram? Algarismo Romano, letra C, número 3. A questão é qual é o significado intrínseco do nosso serviço ao Senhor no tempo, na esfera do tempo hoje, e como isso está relacionado com a meta de Deus na esfera do tempo. Eu vou ler esse ponto, eu amo esse ponto. Nosso serviço na esfera do tempo hoje é uma preparação para o nosso serviço na eternidade. Que é isso? Em Apocalipse 22, nós vemos que vamos servir o Senhor. Lembre-se, o que estamos desfrutando hoje, ele fala que o Cordeiro que está no meio do trono nos apacentará e nos levará às águas da vida. Seremos apacentados pela eternidade. Não acho que quando você chegar na Nova Jerusalém, eu não preciso mais ser apacentado. Sim, você precisa do Senhor como o Cordeiro apacentador divino e místico. Como que um cordeiro, certo? Na Nova Zelândia, tem mais ovelhas do que pessoas. Na Nova Zelândia, há mais ovelhas que pessoas. E eu vi um pastor na Irlanda uma vez, e ele apenas assoviava. Ele assoviava, tinha um cachorro treinado ali que corria ao redor das ovelhas, e aqui não é uma ovelha enorme. Você já imaginou Você pode pensar que uma ovelha enorme ia apacentar as demais ovelhas. Não, é um cordeiro. Um cordeiro é o mais jovem das ovelhas. Um cordeiro nos apacentará como ovelhas e nos guiará
às correntes das águas da vida. Isso significa que ele está abaixo do nosso nível. Ele se rebaixou para lavar os nossos pés, certo? Não é maravilhoso isso? O cordeiro nos apacentará e nos guiará às fontes da água da vida. Eu fui para Nova Zelândia com o irmão Minoro pela primeira vez e vimos... Um irmão nos levou para um lugar onde nós vimos cachorros pastores. Então, cachorros que pastoreiam as ovelhas com os pastores ali. E eu fiquei impressionado com aquilo, mas havia um cão pastor ali que realmente me impressionou. Ele corria em torno, ele chegava ali e só olhava para as ovelhas, olhava. E as ovelhas ficavam assustadas, ia para lá, para cá. E ele chegava lá, olhando, as ovelhas iam para lá. E as ovelhas iam para lá. Ele ficava olhando. Somente Deus pode fazer um cachorro assim, certo? E ele olhava para as ovelhas, elas iam para lá, para cá, para lá e para cá. Elas ficavam com medo, olhavam para a cara daquele cachorro lá, puxa a cara dele. Então, ele as apacentou para o aprisco. Que tal? E eu disse aos irmãos, tudo que vocês fizerem, irmãos, por favor, não apacentem os santos dessa maneira. Nós devemos pastorear nutrindo e cuidando dos santos, certo? Bem, graças ao Senhor, esse é um ponto. Bom, o nosso serviço na esfera do tempo hoje é uma preparação para o nosso serviço na eternidade. O Senhor nos apacentará como pastor pela eternidade e nós vamos servi-lo como sacerdotes por toda a eternidade. Quão misterioso, deixe-me continuar. Agora, em Romano 3:3, na mensagem 1. O único alvo de Deus na esfera do tempo é dispensar-se para dentro de nós, dia a dia. Se eu não dissesse para vocês, e vocês lissem isso, vocês achariam que isso veio do irmão Lee, certo? Dispensar. Mas isso aqui é o Watchman Nee. Isso aqui é uma citação do irmão Watchman Nee. O único alvo de Deus na esfera do tempo é dispensar-se para dentro de nós dia a dia. Isso mostra quão o irmão Lee era com o irmão Nee. Santos, que ponto espetacular! O único alvo, a única meta de Deus na esfera do tempo, a sua única meta nesta reunião é se dispensar para nós. Dispensar-se para nós, dia após dia. É o Watchman Nee ainda, ouçam. Quando Deus entra em nós e sai de nós, isso é serviço. Sabe o que é serviço? Perdão. Deus entrar em nós e Deus saindo de nós. Deus entrar em nós, e que significa que Ele está sendo dispensado para nós, e Deus sair de nós. Obrigado, irmão Jimmy. Sou grato por termos irmãos assim, ok? Deus entrar em nós é dispensar-se para nós. Deus sair de nós é Ele fluir de nós, dispensando-se para os outros. Isso é um diamante brilhante para mim, não se esqueçam disso. 3C3. A terceira questão, ela, de certa maneira, amplifica o que o irmão Ron compartilhou sobre ter as chaves da morte do Hades. Apocalipse 1:18 diz, veja o que o Senhor disse. Eu sou aquele que estou vivo pelos séculos dos séculos. Estou vivo pelos séculos dos séculos. A questão da revelação nesse versículo e como explicamos, como experimentamos, desfrutamos e expressamos nessa realidade
maravilhosa. Essa é a referência. Vocês são pessoas de muita tecnologia e no final do livro, A Igreja Gloriosa, há algumas mensagens. No final, no livro A Igreja Gloriosa, a visão do Cristo glorioso em Apocalipse 1, falando desse versículo, quando o Senhor falou, estou vivo pelos séculos dos séculos, na página 179 e 180 do livro A Igreja Gloriosa. Não apenas ele vive, mas ele está vivo pelos séculos dos séculos. Ele morreu uma única vez e ressuscitou uma única vez. Depois de ter ressuscitado, ele virá pelos séculos dos séculos. Não morrerá mais. Ele viverá pelos séculos dos séculos. Agora, ele apenas não está glorificado com a glória que ele tinha de Deus antes do mundo existir. Mas, mais do que isso, ele está glorificado com a humanidade glorificada. Ele vive dessa maneira não apenas para si mesmo, mas para nós, porque ele vive sempre para interceder por nós. Ele aparece diante do rosto, da face de Deus por nós. Ele prometeu, porque eu vivo, vós também vivereis. João 14, 19. Irmãos e irmãs, essa palavra é ou não é para nós? Porque eu vivo, vós também vivereis. Porque eu vivo em vós, vós também vivereis por causa de mim. E eu vivo pelos séculos dos séculos. Por conhecer o Senhor como Deus que vive pelos séculos dos séculos, podemos ter certeza da sua presença no nosso espírito o tempo todo. Nada nos firma mais do que a presença garantida do Senhor. Não é uma questão de sentimento, imaginação ou de ilusão psicológica. Depois que Abraão seguiu Deus durante muitos anos, ele começou a desenvolver um conhecimento profundo do Senhor. É isso que diz em Gênesis 21, 33. Abraão plantou uma tamareira em Berseba e ali ele invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. Então, o Deus que vive pelos séculos dos séculos, certo? Ele invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. O Deus eterno, na nota de rodapé, diz que, em Hebreus, diz que ele invocou o nome de El Olom. El Olom. El significa o poderoso. Olom significa eterno. Então, invocar o nome do Deus eterno é invocar o nome de El Olom, o poderoso que é eterno. E essa palavra Olom vem de uma palavra hebraica que significa esconder, ocultar. Então, El Olom significa vida eterna. Então, ele vive pelos séculos dos séculos. Então, santos, por causa disso, nós vamos viver pelos séculos dos séculos. Não sei como você está se sentindo hoje. Eu não sei. Ouçam, nesta reunião, vocês só vão receber boas novas. Aqui não há más notícias. O nosso Senhor maravilhoso vive pelos séculos dos séculos e porque Ele vive em nós, Ele está mesclado e incorporado conosco, nos tornaremos absolutamente um com Ele em vida e natureza, mas não na deidade. Nós também, juntamente com eles, unidos, mesclados, incorporados com Ele, nós com Ele viveremos pelos séculos dos séculos. El Olom implica não apenas a vida eterna. Por invocar o seu nome, Abraão experimentou Deus como o misterioso e secreto que vive para sempre, que é a vida eterna. Veja a nota de rodapé em Gênesis 21, 33. Essa é a nota de rodapé. Daniel foi chamado de servo do Deus vivo. Que título é esse? Você é Samuel, certo? É um nome bíblico. Daniel era o mais jovem, mas
Daniel era o nome do filho mais velho, depois Samuel. Então, Daniel, Arão, José e Daniel, certo? Eu falei Daniel primeiro? Não, perdão. Primeiro, Samuel, Arão, José e Daniel. O nome da minha esposa é Ruth. Eu tenho uma família bíblica. Esses são os 4 nomes dos meus filhos. Exceto com relação a mim, você não pode achar o nome Edward na Bíblia, mas eu pesquisei, eu estava sentado com o irmão Lee e eu disse, sabe, eu descobri um autor na Bíblia chamado Ed. E Ed significa testemunha. Então, eu sou testemunha Marks, Witness Marks. O irmão Lee deu risada. Eu gosto muito da minha família, amo muito o meu cachorro. Os meus cachorros nunca tiveram nomes bíblicos. Bem, é melhor pensar nisso. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, Deus selou a boca dos leões e nenhum feriu a Daniel. E George Miller falou, se você andar com Deus e buscá-lo para sua ajuda constante, o Deus vivo vai garantir que ele não vai fracassar, não vai errar para com você. Ele testifica que Deus nunca falhou para com ele. Esse irmão, ele viveu 44 anos, passando por todas as dificuldades, provações difíceis, pobreza profunda e necessidades. Ele disse, eu aprendi que Deus nunca falhou para comigo. Eu posso confiar nele pela sua graça, porque ele sempre me suprirá. Eu amo falar do nome dele. Martinho Lutero, uma vez, estava preocupado com o perigo que estava diante dele. Ele estava ansioso e temeroso. Ele sabia que podia não ser livre disso, até que ele se apegou ao poder do alto. E ele escreveu essas palavras na sua mesa. Ele vive para todo o sempre, ponto de exclamação. Ele vive pelos séculos dos séculos, ponto de exclamação. Com essas palavras ele se alegrou e sobreviveu. As palavras, ele vive pelos séculos dos séculos, também devem ser a nossa força e esperança. Os homens passarão, mas somente ele viverá pelos séculos dos séculos. Os homens são como lâmpadas acesas. Mais cedo ou mais tarde, elas apagarão. Somente ele é a verdadeira lâmpada, a origem de toda a luz, e apenas ele permanece para sempre. Irmãos e irmãs, o Deus vivo, a quem Abraão chamou Deus, a quem Daniel serviu, a quem Martinho Lutero conhecia, é o Deus a quem também pertencemos e é o Deus a quem também servimos. Irmãos, não vão procurar em outro lugar. Isso não olhem para outro lugar. Eu agora posso ver o rosto de vocês, certo? Eu não sou ninguém. Mas eu não quero que vocês, nesta reunião, fiquem usando o celular com multitarefas. Não, eu estou aqui, eu não sou ninguém, mas eu quero estar sentado aos pés do Senhor e ouvir a sua palavra sem distração. Vocês não querem? Eu quero ver o índex, eu quero ver o semblante dos olhos de Samuel. Às vezes ele fala, será que ele vai me chamar, irmão Ed? Mas eu estou olhando para todos vocês, irmãos. Todos vocês estão... E isso me faz sentir tão bem. Eu tenho a sua presença. Quando eu tenho os seus olhos, eu tenho a sua presença.
o semblante dos seus olhos. Quando eu tenho o seu sorriso, eu tenho o seu semblante elevado, certo? Ok. Eu quero dizer mais uma coisa. Estar sentado aqui é uma coisa importante. Quando éramos jovens, nós corríamos para a primeira fileira. A gente ia correndo. O irmão ali compartilhando, falava, corram para a primeira fileira e peguem os lugares mais quentes. Nós queríamos estar aqui. Sabíamos que era um lugar arriscado, porque o irmão ali podia chamar a gente, mas nós queríamos ainda assim estar aqui. Vocês estariam aqui se não tivessem sido separados desse lugar para vocês? Esse é a decisão do Senhor. Então, todas essas coisas é o Deus a quem pertencemos e também servimos, devemos adorá-lo e louvar o seu nome com alegria. Vocês agora podem ver isso online, a visão do Cristo glorioso, e aplicar as palavras de Watchman Nee sobre a Igreja Gloriosa. Isso é o volume 38, a propósito, das obras completas de Watchman Nee, volume 38. Vamos agora ver. Vamos entrar no esboço, o algarismo romano 1. Nós vamos conseguir. Alguns dizem que eu vou apenas ler um. A fim de ter a visão de Cristo como Filho do Homem que anda no meio dos candelabros de ouro, temos de ser os mensageiros vencedores do Senhor. Aqueles que estão em seu espírito, na base da igreja, como companheiros na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Eu aprecio a história da restauração do Senhor, aprecio muito. Havia essa frase que os santos gostavam muito. Em espírito sobre a base, no espírito sobre a base. Precisamos estar no nosso espírito sobre a base genuína da unidade, que é a base da igreja. O que quero enfatizar é o seguinte, santos. Eu tenho uma pergunta para vocês. Que tipo de pessoa devemos ser para ter a visão de Cristo como Filho do Homem andando no meio dos candelabros de ouro? Essa é a primeira metade da pergunta. A segunda metade é como os vencedores estão organicamente relacionados com os candelabros de ouro. E isso é espetacular. Que tipo de pessoas devemos ser? Devemos ser mensageiros. Devemos ser os mensageiros. Primeiramente, um mensageiro vencedor é uma pessoa que vive no seu espírito. Devemos orar, Senhor, faz com que eu viva no meu espírito hoje. Essa é uma oração simples. Senhor, guarda-me no meu espírito hoje. Guarda-me no meu espírito. Durante o dia você pode, Senhor, você pode lembrar, Senhor, guarda no meu espírito. E aí, de repente, você descobre que está fora do espírito. Você fala, Senhor, traz-me de volta para o espírito. Eu volto o meu coração para ti, Senhor, guarda-me no meu espírito. Agora, aqui há 4 visões principais do livro de Apocalipse. Todas essas visões foram vistas por João no seu espírito. Portanto, a primeira revelação principal é a visão das igrejas. Em Apocalipse 1:10, ele falou, eu estava em espírito no dia do Senhor. E ali ele teve a visão das igrejas, ele estava em espírito. A segunda visão principal foi a visão do destino do mundo. Dá para imaginar? A visão do destino do mundo. O Senhor mostrou para João. Como João viu isso? Ele viu no seu espírito. Apocalipse 4:2. Ele disse, eu estava no meu espírito. Me achei em espírito e imediatamente ele foi levado para o céu e havia um sentado no trono. Quando você está no espírito, a primeira coisa que você vê é o trono de Deus. Achei-me em espírito e imediatamente eis um trono. Há um trono no nosso espírito.
precisamos ir para o trono. Eu estava no Espírito e eis um trono armado no céu, e no trono alguém sentado, apenas um. Eu quero que vocês ouçam isso. Quando você entra no seu Espírito, você é destronado. Você gosta de estar no trono? Não houve um amém. Você gosta de estar no trono? Não. Apocalipse 22, 1. E mostrou-me o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro no meio da rua. Se você está no trono, você não pode beber o rio. Você está no trono, certo? Você me acompanha? Temos um hino em nosso hinário que uma linha fala desço do trono do ego. Nós queremos que ele esteja no trono, e para que ele esteja no trono temos de exercitar o nosso espírito e estar no nosso espírito. E então veremos o destino do mundo. A terceira grande visão, no livro de Apocalipse, é a visão da grande Babilônia. Em Apocalipse 17, versículo 3, podemos ver que João estava no seu espírito quando ele teve a visão da grande Babilônia. Disse, levou-me em espírito a um deserto. A um deserto? Foi aí que ele viu a grande Babilônia. Ele foi levado no seu espírito a um deserto para ver Babilônia. Você tem de estar no seu espírito e temos de ver a grande Babilônia. Irmãos e irmãs, essa é uma visão que temos de ter, devemos ter. Ver a igreja em apostasia, para não cairmos em apostasia. Eu era um irmão jovem e cuidava do irmão mais jovem ainda. O irmão Steve Watts, vários outros irmãos, foram ser médicos, e encontraram um irmão ali no centro médico que era novo. Ele sentou ao meu lado numa reunião da igreja em Houston. E o irmão Benson estava compartilhando. Sabe que o Benson estava compartilhando? A grande Babilônia. E havia fogo saindo do Benson. Eu falei, Senhor Jesus, cobre a mente desse irmão aqui com teu sangue, irmão. O Benson estava sendo fiel à palavra, mostrando a grande Babilônia e o exercício do Espírito. Você já imaginou um novo vindo na sua primeira reunião da igreja, ouvindo falar da grande Babilônia? E aí, depois que terminou a reunião, eu estava até com medo, falei, ixi, que será? Eu falei, irmão Jim, o nome dele é Jim Strong, ele ainda está na restauração, é um médico. Eu falei, irmão Jim, o que você achou da reunião? Ele falou, sabe, irmão Ed, eu realmente preciso considerar seriamente essa questão, tudo que foi compartilhado. Esse foi o tipo de cristão que ele era. Eu preciso considerar seriamente tudo que foi compartilhado, e hoje ele está na restauração. Na primeira reunião, a grande Babilônia. Como que você vê a grande Babilônia? Você só pode ver isso no seu espírito. Agora, a última visão principal é a visão da Nova Jerusalém. A visão da Nova Jerusalém, o Senhor não levou João para um deserto, mas ele fala, ele me levou para uma alta e elevada montanha e me mostrou a visão da cidade santa, a Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém não é uma cidade material, mas é uma pessoa coletiva. A Nova Jerusalém é uma pessoa. A Nova Jerusalém é a esposa do Cordeiro. Certo? É uma pessoa? É uma pessoa. Nunca houve uma esposa como essa na história do universo. Essa esposa, o marido vive dentro da esposa e a esposa vive dentro do marido. Eles são tão um que eles coinerem.
Jamais tivemos um casamento como esse na restauração. Eu amo a minha esposa me ama, e eu tento dizer para ela todos os dias que eu a amo, especialmente quando eu erro. Oh, Senhor Jesus. Eu falo, Ruth, perdoa-me. Perdão. Esse é o segredo, a propósito, esse é o segredo do casamento, é falar, perdoa-me, desculpa. E ela falou, eu te perdoo. E nós nos amamos um ao outro. Em Mateus disse, o que Deus uniu, não separe o homem. Deus junta duas pessoas. Deus, o próprio Deus, é quem une duas pessoas. Mas eu não vivo dentro da Ruth e ela não vive dentro de mim. Mas nós nos amamos. Então, nós somos tão um com o nosso marido que o nosso marido vive em nós e nós vivemos nele. E isso é a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é a morada mútua de Deus no homem, Deus no homem, o homem em Deus, habitação mútua, assim possuir. É a linha de um hino. Eu acho que neste treinamento o Living Stream pode produzir um livrete que é a Nova Jerusalém, uma pessoa coletiva. Espero que sim. Bem, se eu estiver errado, por fim vocês vão receber isso. Bem, o mensageiro, quem é um mensageiro? Um mensageiro é alguém. Nós devemos orar, Senhor, faz de mim um mensageiro, porque em Apocalipse 2 e 3, não diz a igreja em Éfeso, a igreja em Esmirna, a igreja em Pérgamo, a igreja em Laodiceia, a igreja em Sardes, a igreja em Filadélfia, a igreja em Laodiceia. Não fala assim, ele diz ao mensageiro da igreja em Éfeso, ao mensageiro da igreja em Esmirna, ao mensageiro da igreja, ao mensageiro, 7 vezes. Isso significa que sem o mensageiro o Senhor não pode falar às igrejas. Então, santos, precisamos orar, Senhor, pela tua misericórdia, constitui-me um mensageiro, através de quem tu possas falar aos santos. Mas nós queremos que o Senhor fale a nós, certo? Então, um mensageiro é alguém que recebe e dispensa Cristo, como a mensagem de Deus, cheia de frescor ao seu povo. Um mensageiro é alguém que recebe e dispensa Cristo, como a mensagem cheia de frescor de Deus ao seu povo. E isso, no domingo de manhã, todos nós profetizamos, certo? Nós devemos falar, Senhor, fala a mim, me dá uma mensagem fresca, para que eu possa dispensar aos santos. E antes de você ir para o microfone, eu não sei se tem microfone ou não importa. Nós devemos orar. Devemos orar, Senhor, fala para mim, Senhor, uma mensagem fresca, para que eu receba essa mensagem cheia de frescor da parte de Deus e dispense ao teu povo. Isso edifica a igreja, e isso prepara a noiva. O que é marcante, santos, vocês podem ver isso em Malaquias 3:1, a primeira nota de rodapé diz, em sua primeira vinda, Cristo veio como um mensageiro enviado por Deus. Como um mensageiro de Deus, Cristo não apenas traz uma palavra, uma mensagem de Deus ao povo de Deus, Ele próprio é a mensagem viva. Então, santos, podemos orar, Senhor, eu quero ser um contigo, amado Senhor Jesus, como um mensageiro de Deus. Não apenas isso, Senhor Jesus, quero que tu sejas a minha mensagem viva. Senhor, obrigado por eu estar em Cristo, Cristo está em mim. Isso significa que eu estou em ti como mensageiro de Deus e tu estás em mim como mensageiro de Deus. Constitui-me
num mensageiro de Deus e ser a minha mensagem viva e cheia de frescor para te dispensar ao seu povo. Essa é a primeira maneira de sermos esse tipo de pessoa. Para ter a visão de Cristo, devemos ser mensageiros de Deus. Ouçam isso. A segunda parte dessa pergunta, dessa questão, que vocês vão pegar na mesa ali. Vocês acham que eu devo dar a resposta para vocês? Que professor é esse? Bem, mas eu quero ter certeza que vocês entendam isso. Eu quero que vocês ganhem isso. Então agora, ouçam. Isso é impressionante, impactante. Eu vou ler. Como os vencedores estão relacionados com o candelabro de ouro? Ouçam. Isso vem do Ministério Remendador de João, página 360, em inglês. Eu vou usar os meus livros. Isso foi escrito por CWWL, 1980, volume 2, o Ministério Remendador. Isso aí é da Obras Completas de Witness Lee. Todo serviço e cuidado do Senhor tem como objetivo, tornar você um vencedor. A religião, o mundanismo, as coisas malignas, essas coisas não são parte do candelabro de ouro. Quando você come da árvore da vida, quando você participa e desfruta da festa celestial, isso resulta num elemento divino do qual o candelabro de ouro é composto. Cada igreja local será um candelabro e cada igreja local serão vencedores. E esses vencedores, ouçam, esses vencedores formarão o candelabro. Com eles, a religião, o mundanismo, o mal e as coisas do mundo terão sido cortadas e o elemento celestial terá sido suprido a você como a árvore da vida e o maná numa festa celestial, e que você terá é o próprio Deus triuno. Ele se tornará o seu constituinte. Com tal constituição dourada haverá o candelabro. Ouçam a conclusão, a última sentença é impressionante. Um candelabro, por fim, são os vencedores numa igreja local. Pensem nisso. Ok? Um candelabro, por fim, são os vencedores numa igreja local. Porque eles são de ouro, certo? Eles são de ouro. As coisas foram cortadas, a mornidão, o mundanismo, tudo cortado. A gente devia colocar uma placa na porta lá. Entre aqui para ser podado. E acrescentar o óleo, o azeite dourado. Um candelabro, por fim, são os vencedores numa igreja local. Eu dei a referência para vocês podem ler isso e considerar cuidadosamente. Isso responde a essas duas perguntas. Agora, vamos ver o próximo ponto. Letra A. A prática da vida da igreja nos primórdios era a prática de se ter uma igreja para uma cidade com somente uma igreja. Não havia nenhuma cidade com mais de uma igreja. É simples ou não é? É simples. Uma igreja para uma cidade com apenas uma igreja. Há uma única igreja no universo, certo? Há somente um corpo de Cristo. Então, as expressões práticas desse corpo único são as igrejas locais, uma igreja para uma cidade. Porque isso é uma expressão da única igreja. Uma igreja para uma cidade com uma única igreja. Portanto, todos em Anaheim, todos os cristãos em Anaheim, querem eles acreditem ou não, se reúnem ou não conosco, eles são membros da igreja em Anaheim. Só há uma igreja em Anaheim, certo? O meu cartão de membresia não está aqui, não é um cartãozinho que eu carrego no bolso, é o meu espírito mesclado.
Nós estamos sobre a base da igreja como a igreja na localidade e não tomamos um nome. Estou em Anaheim, então nos reunimos como a igreja em Anaheim. Quando eu vou para Nova York, eu gosto da igreja em Nova York. Nós nos reunimos com a igreja em Nova York. Só há uma lua, certo? É como a lua. Quando eu estou em Anaheim, é a lua em Anaheim. Quando eu estou em Nova York, é a lua em Nova York. Quando eu estou em Xangai, é a lua em Xangai. Quando eu estou em Quebec, é a lua em Quebec. Essa única lua tem manifestações e expressões em cidades por toda a terra. A lua representa a igreja, certo? Então, há uma única lua, uma única igreja. Essa lua em Anaheim é a única igreja expressada localmente em Anaheim. Quando você vem para Anaheim, o que você vê? Você vê a lua. As pessoas, quando perguntarem para você, você pertence a que igreja? Você deve responder, eu pertenço à mesma igreja que você. Eu pertenço à mesma igreja que Martinho Lutero, que John Nelson Darby pertenceu, que Zinzendorf pertenceu, que Watchman pertenceu, que Witness Lee pertenceu. E a mesma igreja, porque só há uma igreja. Eu pertenço à mesma igreja que você. Há alguém na China, há dois irmãos, eles eram cristãos. E um irmão estava distribuindo folhetos. E o outro estava indo para a reunião da igreja em Xangai. E ele, claro, viu que aquele irmão era cristão. E o irmão que estava distribuindo folhetos falou, a que igreja você pertence? E ele falou para ele, eu pertenço à mesma igreja que você. E aí ele disse o que eu disse. E sabe o que aquele irmão falou? Ele falou, isso seria maravilhoso. Santos, é maravilhoso. É maravilhoso. Então temos a igreja que estava em Jerusalém, em Antioquia, 7 igrejas, 7 cidades, e o impressionante é que a Nova Jerusalém é uma cidade, certo? E a Nova Jerusalém é a consumação final da igreja. Então, o final da Bíblia é uma cidade e uma igreja. Eu não acho que isso seja uma coincidência, certo? Vocês gostam disso? B. Há 4 características do que diz respeito a nos reunirmos na base genuína da unidade, o lugar que Deus escolheu. Primeiro, o povo de Deus deve sempre ser um, não deve haver divisão nenhuma entre eles. 2. Segundo, o único nome no qual o povo de Deus deve reunir-se é o nome do Senhor Jesus Cristo, a realidade de cujo nome é o Espírito. Ser designado por qualquer outro nome é ser denominado dividido. Isso é fornicação espiritual. A minha querida esposa nunca disse para mim, Eddie, hoje eu gostaria de ser a senhora Smith. Eu não quero ser a senhora Mark. Eu ia falar tão feliz que você quer ser a senhora Smith. Você é a senhora Marks. Você quer ser a senhora Smith? Você está casada comigo. A igreja é a senhora Cristo, certo? Por isso não tomamos nenhum outro nome. Quando eu e a minha esposa estávamos recém-casados, deixei ela no hospital em Houston. Ela estava na parte cardíaca, cuidando de transplantes, num centro médico em Houston. E eu deixei ela no trabalho lá, porque ela é enfermeira. E aí eu perguntei, is Ruth Harbock there? Eles falaram, não tem ninguém aqui com esse nome. Eu falei, como não? Eu acabei de deixá-la aqui. Aí eu lembrei que ela é Rook Rockster, Rook Marks, é Rook Marks. Porque eu esqueci que ela tinha mudado de nome, porque ela casou comigo. O nome dela agora é Ruth Marks. Eu tinha esquecido. Terceiro.
Terceiro, no Novo Testamento, a habitação de Deus, sua morada, está particularmente localizada em nosso espírito. Ou seja, em nosso espírito mesclado, nosso espírito humano regenerado e habitado pelo Espírito Divino. Ao nos reunirmos para adoração a Deus, devemos exercitar nosso espírito e fazer tudo no espírito. Efésios 2:22 diz, no qual vós também estáis sendo juntamente edificados para ser habitação de Deus no espírito. A habitação de Deus é o nosso espírito, então temos de estar no nosso espírito para estar na habitação de Deus. Então sabemos que João 4:24 fala Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e veracidade, em espírito, no seu espírito. Então, a habitação de Deus está localizada particularmente no nosso espírito mesclado. Então temos de exercitar nosso espírito, fazer tudo no espírito. Quarto, em nossa adoração a Deus devemos ter a aplicação genuína da cruz de Cristo, representada pelo altar, em Deuteronômio, ao rejeitar a carne, o ego e a vida natural e adorar Deus com Cristo e somente Cristo. Letra C. Somos companheiros na tribulação em Jesus. Vocês não amam essas palavras? Em Jesus? Em Jesus, número 1, significa que sofremos e somos perseguidos ao seguirmos Jesus, o Nazareno, pelo Espírito de Jesus que habita interiormente. Quem é o Espírito de Jesus? Ouçam, o Espírito de Jesus é o espírito de um homem com força abundante para sofrimento. Por que o Espírito de Jesus, em Atos 16, 6 e 7, Paulo e seus cooperadores estavam viajando e diz que eles foram proibidos, impedidos pelo Espírito Santo de falar a palavra na Ásia. Então eles chegaram a Mísia, tentaram ir para Bitínia. Você não ama Paulo? Eu gostaria de ser cooperador dele também, sabe? Veja, eu não vou entrar nisso tudo. O irmão Lee disse, quando chegarmos na próxima era, nós vamos reconhecer-nos mutuamente. Eu vou falar, irmão Samuel, nós vamos nos reconhecer mutuamente. Você se lembra de Lázaro? Em Lucas 16, ele estava no seio de Abraão e havia um homem do lado errado do Hades, do outro lado. E, bom, eu não vou falar muito. Mais tarde poderíamos ver isso. Agora, foram proibidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Chegaram a Mísia e tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Sabe por quê? Porque o Espírito de Jesus queria levá-los para a Macedônia. Havia o que havia em Macedônia, esperando por eles, eram sofrimentos. Você pensa que eles chegaram em Macedônia e esticaram um tapete vermelho para eles lá? Você veio do treinamento tempo integral? Não havia um tapete vermelho para eles lá. Havia sofrimentos, não uma banda de música, mas sofrimentos. Muitas coisas positivas aconteceram, é claro, mas no fim eles foram presos. Foram lançados na prisão, presos no tronco, imaginem. E então Paulo teve uma visão de um macedônio, dizendo, vem e nos ajuda. Esse foi o verdadeiro mover do Senhor para a Europa. Ele foi para lá e essa foi a primeira vez que o Senhor se moveu na Europa. Então, vem e nos ajuda. Eles foram, eu não vou entrar nos detalhes. Então, por fim, eles foram presos. E Paulo e Silas podia estar falando para ele, Paulo, eu não sei essa visão que você teve do Senhor. Mas eles não fizeram isso. Eles começaram a cantar. E diz que à meia-noite estava escuro. E enquanto cantavam, eles estavam orando. No seu cantar, eles oravam.
Eu já falei aos treinandos, vocês se lembram, no último treinamento, na última reunião de quarta-feira à noite, 495, o hino. Louvar a Deus em sua centralidade e universalidade. Ele é o desfrute de Deus, certo? É o hino 295, certo? Bom, eu chamei, tinha 3 irmãos aqui, eu chamei de Ananias, Misael e Azarias. E eu falei, irmãos, vocês cantaram esse hino? Eles falaram, não, nunca tínhamos cantado. Vocês conhecem o hino? Não, não conhecemos. Eu fiquei chocado com isso. Eu falei, ok, eu vou cantar para vocês com a minha voz terrível, de sapo, minha voz de sapo. E vocês, irmãos, ainda bem que vocês me acompanharam. Essa é a centralidade de Deus, sua universalidade, mas o que me chocou é que aqui havia 3 treinandos do 3º semestre que nunca haviam cantado Cristo é a nossa centralidade e universalidade. Então, um irmão me mandou um e-mail muito bom e eu tive comunhão de outras partes também. Gostaria de ter esse e-mail do Paul aqui. Ele falou, os nossos jovens hoje, eles não cantam os hinos do irmão Watchmani, do irmão Witness Lee. Eles cantam suas próprias... O que vocês cantam nas reuniões de jovens, quando vocês estão... Cristo é a centralidade e universalidade de Deus? Será que eles cantam através de ti, Senhor Jesus, com a minha vida, tu tomasse todas as coisas como a solução plena? Vocês já cantaram essas coisas? Vocês não acham que vocês são ajudados quando cantam isso? Tu és a solução de todos os meus problemas. Irmãos, qual é o seu nome mesmo? James, ok. Tudo um nome bíblico aqui. O James, o que eles dizem nas reuniões dos jovens? O que eles cantam? Eu não conheço tecnologia. Eles cantam músicas da nuvem. Música... Song Clouds. Eles cantam Song Clouds. Song Clouds. A música da nuvem com um asterisco ou com uma espada? Uma espada significa hino feito por Watchmani e o asterisco são hinos feitos por Witness Lee. Será que eles cantam esses hinos do Song Clouds? Quando eu vou para uma reunião de jovens, eu vou fazer com que todos eles desfrutem. Vive a ti mesmo, Senhor, através de mim, desde a minha vida, que eu receba todos os problemas, tu sejas a solução plena agora. Vocês não acham que eles vão desfrutar isso? Vão desfrutar mais do que qualquer música no Song Clouds. Ajudem os jovens. Ajudem a si mesmos treinando. Um asterisco. O Minoro chamou aquele hino, que é 426, 427. Oh, que a luz da vida desvaneça as trevas, Senhor, e que tudo brilhe. Eu oro a Ti, Senhor. Isso aí é uma das Song Clouds? Não. Eu já sabia que não. Agora eu me lembro que no meu iPhone tem uma nuvem. Eu nunca usei, eu não sei o que é essa nuvem, esquece. Tudo que nós fazemos, que eu faço é mandar e-mails para os irmãos e receber ligações telefônicas dos irmãos e irmãs, e eu descobri que eu posso escrever hinos ali, achar hinos, ou que é a tua luz da vida, e aparece um hino. Aí aperta a música e a música toca. Eu posso cantar qualquer tipo de hino. E aí eu vou para esse estrofe 2 e toco novamente a música. Não dá para fazer isso? Eu estou usando o Song Cloud quando eu faço isso? Não. Eu estou usando... É um inário que eu estou usando. Clica. Usem isso.
Oh, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Vamos ver o 2 agora. Ao sofrermos hoje, o Senhor Jesus, ao sofrermos hoje cantando SoundClouds. Não me entendam mal, por favor. Não me importa que vocês cantem. Eu gosto dessas. Oh, vem, jovem, ver. Oh, vem, jovem, ver. Me falou todas as coisas que eu fiz. Esse não é o Cristo. Não é esse o Cristo? Ele me enche para sempre e sempre. Amém, amém, amém. Eu gosto disso. Isso aí está em SoundClouds. Então, tem uma boa música ali no SoundClouds, pelo menos. Mas os melhores hinos no nosso inário, irmãos, tem asteriscos e uma adaga. As mais profundas, mais maravilhosas, mais ricas. Eu amo os hinos de Charles Wesley. Para que eu ganhe. E fala do sangue do Salvador. Oh, que bom. O irmão Lee amava o Charles Wesley. Os hinos de A.B. Simpson. Respirando. Inspirando, expirando. Isso aí está em SoundCloud? Sim, amém. Oh, aleluia. Isso é bom. Oh, que bom que eles fizeram, que colocaram isso no SoundCloud. Todos os hinos escritos por A.B. Simpson, o irmão Lee amava. Eu vou parar por aí. Sejam seletivos no SoundCloud, ok? Ao sofrermos hoje, o Senhor Jesus sofre em nós e conosco. Entramos no reino através de muitas tribulações. Todos os versículos mostram. Pelo poder da sua ressurreição, somos capacitados a participar dos seus sofrimentos e viver uma vida crucificada em conformidade com a sua morte. Então, Paulo disse, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, sendo conformado à sua morte. Cântico dos Cânticos 2, 8 e 9. E o versículo 14 temos uma figura disso. Aqui a buscadora diz, ouço a voz do meu amado, exclamação. Vocês não gostam de ouvir a voz do seu amado? A voz do meu amado. Ela podia dizer, essa é a voz do meu amado. Ei-lo aí galgando os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante a um gamo ou ao filho da gazela. Eis que está ele anda pelas fendas dos penhascos, quando esse é o poder da ressurreição. Esse poder da ressurreição você verá no versículo 14 de Cântico dos Cânticos 2. Diz, pomba minha, ela tem olhos de pomba, de repente ela é toda uma pomba. E de repente ela está saturada com o espírito que se torna uma pomba completa. Pomba minha que anda pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas. Mostra-me o teu rosto, faz-me ouvir a tua voz. Ela falou, ouço a voz do meu amado, e aqui o amado fala, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce. Samuel, você já disse para o Senhor que a voz dele é doce? Ele falou, amém, sim. Então, o Senhor quer ouvir a sua voz, você quer ouvir a voz do Senhor, e Ele quer ouvir a sua voz e a minha voz, a voz de todos nós. E o que acontece, santos, é que porque ele é o santo que salta sobre os montes e os outeiros, ele como o poder da ressurreição, Cristo ressurreto com seu poder da ressurreição, nos transporta para si mesmo como as fendas dos penhascos. Ele é a rocha e nos transporta para as fendas dos penhascos, seu poder de ressurreição. Nós entramos através dele como Cristo ressuscitado para as fendas do penhasco, no esconderijo das rochas escarpadas,
E no fim, o Cristo crucificado, a nossa voz é doce e o nosso rosto é amável. Não devemos amar a nossa vida da alma até a morte, devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Irmãos e irmãs, por favor, orem, leiam e orem. Orem de volta para o Senhor, 1 de João 3,16. É um versículo fácil de lembrar. João 3,16, certo? Vocês conhecem João 3,16? Todo mundo conhece João 3,16. Então, põe um na frente. É 1 de João 3,16. Que diz o quê? Nisto conhecemos o amor, que ele deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. A palavra grega para vida aí é psique. Ele deu a sua psique, a sua vida da alma por nós, e devemos dar a nossa vida, nosso psique no plural, pelos irmãos. Devemos orar, Senhor, obrigado porque tu deste a tua vida por mim. Concede-me graça, Senhor, que eu tenha a tua misericórdia, ser a minha vida e pessoa, e me capacite a dar a minha vida pelos irmãos. D. Somos companheiros no reino em Jesus. O reino é a vida da igreja, na qual os crentes fiéis vivem para o seu crescimento em vida e transformação em vida. Há muito aqui. 2. Para praticarmos a vida do reino, precisamos buscar a justiça, fé, amor e paz com os que de coração puro invocam o Senhor. 3. Para praticarmos a vida do reino, precisamos cuidar dos irmãos que pecam a fim de restaurá-los. Mateus 18, 15 a 22, que fala disso. Não sabíamos isso. Aqui fala que se um irmão pecar contra ti, repreende-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ouça, você ganhou o seu irmão. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. A questão toda aqui é ganhar o irmão, restaurar o irmão. Quero que vocês acrescentem esse versículo. Depois de Mateus 18, 15 a 22, quero que vocês acrescentem 1 de João 5, 16. Essa é a maneira de cuidar dos irmãos que pecam. 1 de João 5,16, eu vou ler para vocês. Se alguém vir seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, pedirá e lhe dará vida. Samuel, digamos que você vê um irmão pecando. Ele fala, o irmão Ed, o que você deve dizer? O irmão Ed está muito deprimido. Você não deve fazer isso, certo? O que fazemos é, nós vemos, fofocamos e esquecemos. Não. Aqui fala, se alguém ver, pede e dá vida. Então, Samuel, eu amo muito você. E Paulo diz, mencionando, fazendo menção de ti nas minhas orações. O Senhor sabe que você precisa, então você fala, Senhor Jesus, o irmão Samuel, fazendo menção de você nas minhas orações. Então você vê o seu irmão, e aí você pede, e quando você o contata, você dá vida a ele. Isso significa o quê? Que através do Espírito que dá vida, não é a origem da vida, mas porque você tem o Espírito que dá vida em você, e você o ama, você pode, na verdade, dar vida ao irmão. Ver, pedir, dar vida. A nota de rodapé chama essa passagem de o pedidor, o pedidor. O pedidor permanece no Senhor, é um com o Senhor para pedir em um espírito com o Senhor, então ele se torna o meio pelo qual a vida, o espírito que dá vida de Deus pode dar vida àqueles por quem ele está pedindo. Não é maravilhoso? Irmãos e irmãs, desculpa, vocês querem ser pedidores? Vocês querem ser pedidores que dão vida? Eu também. Então, ouça, isso é algo grandioso, porque a vida é a meta da salvação de Deus. Quando você dá vida, você pode alcançar a meta da salvação de Deus. Aqui há muitos versículos.
Nele estava a vida, João 1:4. João 10:10b. Eu vim para que tenham vida eu vim para que tenham vida, certo? É só um pouquinho de vida. Eu vim aqui para que tenham vida e tenham em abundância. E tenham o quê? Vamos repetir. Vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Muito bem. Você jamais vai esquecer disso agora, James. Então, o Senhor disse em João 14:6, ele falou, eu sou a vida. E eu vim para que vocês tenham a mim com mais abundância. Eu sou a vida. E em João 12:24, ele falou, eu sou como grão de trigo, morrer, ele produz muito fruto. Então, a sua vida, a sua morte, ela libera a vida. E então, em Romanos 8:2, sabemos que ele entrou em nós como a lei do Espírito da vida. Essa lei é um poder espontâneo, é um princípio automático. Você toca essa lei, espontaneamente, automaticamente, ele dá Zoe para você. Romanos 8:10 diz que o nosso espírito é vida. Romanos 8:6, a mente posta no espírito é vida. Romanos 8:11, se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos dará vida aos vossos corpos mortais. Você já sentiu que o seu corpo é mortal? Mas se você se abrir ao Senhor, Ele dará a vida ao seu corpo mortal. Bom, Romanos 5:10 fala que somos salvos na sua vida. Romanos 5:17 diz que reinaremos na sua vida. E a conclusão final da Bíblia diz que a Nova Jerusalém é a cidade de vida. Pensem nisso. Então, quando você dá vida ao seu irmão, você está levando a cabo a economia de Deus. A Nova Jerusalém é a cidade de vida. O Pai é a luz da vida, o Filho é a árvore da vida, e o Espírito é o rio da água da vida. E isso resulta em nós reinarmos em vida. Apocalipse 11:15, parte B, diz, ele reinará para todo sempre. Perdão, se eu... Tudo isso é bíblico, certo? E um dos últimos coros é o coro Aleluia, certo? É o hino. Então fala que ele reinará para todo sempre, ele reinará para todo sempre, e reinará para todo sempre. Quando eu vi aquele hino, eu estava pregando, sabe quem é ele? Ele é Cristo, reinará para todo sempre, e ele vive em mim. E alguém fala, sai, tira esse cara daqui. Então, vejam, isso é impressionante. Apocalipse 11:15b fala que ele reinará para todo sempre. Apocalipse 22:5b, e reinarão pelos séculos dos séculos. E o final do hino fala, e reinarão pelos séculos dos séculos. Significa que você reinará pelos séculos dos séculos. Ele reinará e eles também reinarão pelos séculos dos séculos. Quem são eles? Somos nós. A razão de reinarmos pelos séculos dos séculos é porque ele reina pelos séculos dos séculos em nós. Somos companheiros na perseverança em Jesus, devemos resistir às táticas desgastantes de Satanás. Fala de o anticristo, que é a corporificação de Satanás, ele vai desgastar os santos. E eu encorajo vocês a lerem nas obras completas de Watchman, na coletânea das obras de Watchman, que Satanás, ele desgasta os santos. Vocês vão encontrar isso aí. Desgastar alguém
é exaurir a pessoa, esgotá-la a cada minuto, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, invisivelmente, imperceptivelmente, de maneira a debilitar, levando a um esgotamento total. Então, ele desgasta os santos repetidamente e pouco a pouco todos os dias. E em Mateus 24:12, o Senhor disse que o amor de muitos se esfriará. Isso é algo gradual. Eu quero prosseguir, mas essa mensagem do irmão Otmani é maravilhosa. Ele falou que Satanás desgasta o corpo do homem, desgasta o coração do homem. Quando você foi salvo e veio para a vida da igreja, você não estava feliz, alegre? Você tinha paz? Mas pouco a pouco, ele começa a tirar a sua paz, torna você inquieto, infeliz, deprimido. A paz se foi, a alegria se foi. Ele não faz tudo de uma vez, ele vai fazendo pouco a pouco, pouco a pouco. Se eu acender a luz, de repente, todo mundo vai perceber. Mas se eu for num dimmer ali, num reostato, eu vou diminuindo pouco a pouco, daqui a pouco, um pouquinho, e de repente vai ficando escuro aqui, certo? Você fala, está tudo bem aqui. Não está tudo bem, está muito escuro. Acende a luz, venha para o treinamento. Ele desgasta o espírito do homem, desgasta o tempo do homem, desgasta a consagração do homem. É por isso que Dalila, ela fez com Sansão. O segredo da força de Sansão estava no seu cabelo longo. Isso é tipologia, irmão. Isso é tipologia aqui, certo? Sansão era um nazireu. E o nazireu, eles deviam ter cabelos longos, o que representa que estavam sob o encabeçamento do Senhor, separados do seu homem natural, da sua força natural, dos seus prazeres mundanos e separados da rebelião. Você está separado da morte. Isso é um nazireu. O que Dalila fez, Dalila, ela, e ela importunava, Sansão importunava todos os dias, ela o importunava e molestava, entendeu? Então, ela falava, qual é o segredo da sua força? Qual é o segredo da sua força? Importunando, todos os dias, até que, no fim, ele perdeu a sua consagração e os filistinos rasparam o cabelo dele. Toda a consagração dele se foi. Graças ao Senhor, teve ainda um bom final e ele segurou os pilares e matou na sua morte mais filisteus do que em sua vida. Devemos guardar a palavra da sua perseverança. Podemos perseverar com a perseverança de Cristo que desfrutamos, experimentamos. Cristo, como o Filho do Homem, é o sumo sacerdote vestido com uma veste que chegava até os pés e cingido à altura do peito com um cinto de ouro, para cuidar das igrejas com carinho em sua humanidade e nutri-las em sua divindade. O Filho do Homem está em sua humanidade, o cinto de ouro representa a sua divindade e o peito é um sinal de amor. Cristo estava cingido nos lombos, fortalecido para a obra divina, para produzir as igrejas, mas agora ele está cingido à altura do peito, cuidando das igrejas que ele produziu pelo seu amor. O cinto de ouro representa a divindade de Cristo como sua energia divina, e o peito significa que essa energia de ouro é exercitada e motivada pelo seu amor e com ele para nutrir as igrejas. Cristo cuida das igrejas em sua humanidade como Filho do Homem para tratar delas com carinho. Ele prepara as lâmpadas dos candelabros para torná-las adequadas, cuidando de nós com carinho para que sejamos felizes, agradáveis e estejamos confortáveis. Eu quero falar uma coisa aqui, santos. O Salmo 42:5 fala da salvação do seu semblante.
nós nos voltamos para o Senhor, o seu semblante se torna a nossa salvação. O Salmo 42:11 diz que o Senhor é a salvação do meu semblante. Santos, o nosso semblante precisa ser salvo. E fica aí, louvado seja o Senhor. O meu semblante precisa ser salvo. Você tem de ser miserável como eu sou um cristão, eu sou miserável. O que é isso? Você deve estar resplandecendo, feliz. O quê? Por quê? Ouçam, o irmão lhe disse, nunca contate ninguém com um semblante que não esteja alegre. Veja o que o Spurgeon disse. Spurgeon disse que um indivíduo que não tem alegria a respeito, é melhor ele se tornar um coveiro. É melhor se tornar um coveiro. Se você quer ser um ministro da palavra e não tem alegria com relação ao Senhor, é melhor você ser um coveiro e enterrar os mortos, porque você jamais conseguirá influenciar as pessoas a crer. Pensem nisso. Será que eu sou um coveiro aqui? Espero que não. Oh, Senhor, perdoa-me, mas eu não sou um coveiro. Ok, louvado seja o Senhor. Eu vou pular algumas coisas aqui. Ok. Vamos agora para a letra C. C. Cristo cuida das igrejas em sua divindade com seu amor divino representado pelo cinto de ouro à altura do seu peito para nutrir as igrejas. Ele cuida das igrejas com a sua humanidade e nutre as igrejas com a sua divindade. 2. Eu quero que vocês sublinhem o 2 como o Cristo que anda, o Cristo é o Cristo que anda e o Espírito que fala. Como o Espírito que anda, ele passa a conhecer a condição de cada igreja, e como o Espírito que fala, ele apara e enche os candelabros com azeite fresco por suprimento do Espírito. O algarismo romano 3 é uma descrição do Cristo glorioso em Apocalipse 1. Do algarismo romano 3 até algarismo romano 11. E aí eu terminei. Essa é a última pergunta, a última questão para estudo, ok? Aleluia. Vamos orar com quem está ao nosso lado por 30 segundos.